Olá, quero conversar com você agora sobre Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Estes dois capítulos formam talvez a parte central do Apocalipse, porque entre os autores que discutem o Apocalipse parece que há um consenso. Há muitas divergências, é verdade, mas há alguns poucos consensos, e este é um consenso, qual seja, que o capítulo 12 transita de um tema para o outro, ele forma uma espécie de dobradiça. Antes do capítulo 12, o Apocalipse trata de uma série, depois do capítulo 12, ele trata de outra série. Ele é o início de uma nova sessão. Ele é o meio do Apocalipse, a metade do Apocalipse está ali no capítulo 12, não é? Então, se isto é quase um consenso entre os estudiosos de que o capítulo 12 é um capítulo central do Apocalipse, nós temos que olhar para ele e entender por que ele é assim tão significativo. E dali para frente você percebe que há realmente uma narrativa que se desenvolve de forma quase linear, desde o 12 até o 22. Então, entenda comigo aqui, o capítulo 12 é o início de uma nova sessão no Apocalipse. Ele inicia a última sessão do Apocalipse, a sessão que termina com o juízo final e a Nova Jerusalém, ou seja, termina no fim dos tempos. Então é preciso entender muito bem o lugar de Apocalipse 12 e o 13 também, mas especialmente o capítulo 12 dentro do Apocalipse como um todo. O capítulo 12 descreve três figuras principais. A figura da mulher, que está grávida, a figura do filho desta mulher que nasceu e a figura do dragão. São os três personagens principais. Entender o significado desses três personagens é, então, compreender o lugar do capítulo 12 dentro do livro. Tá? Então, quem é a mulher? À luz da forma como ela é descrita como uma mulher que tem coroas de estrelas na cabeça, ou melhor, são 12 estrelas na cabeça, né? Uma coroa de 12 estrelas. Ela tem um sapato em forma de lua e ela é vestida pelo sol. Estes elementos todos fazem alusão a um sonho no Antigo Testamento, o sonho de José. E naquele sonho, José viu o pai como o sol, a mãe como a lua e os irmãos como estrelas. Sendo assim, esse texto faz uma alusão direta ao sonho de José, e nesse caso, identificando a mulher com aquele trio lá, o sol, a lua e as estrelas, né? Ou seja, aqueles três elementos. Ou seja, dá para dizer que a mulher é o Israel, o povo de Deus do Antigo Pacto. Então, entendendo assim, o que nós podemos dizer do filho dela? O filho dela é descrito como, no versículo 5, aquele que regerá as nações com vara de ferro. Este texto é uma citação do Salmo número 2, que é um salmo messiânico. Ao fazer isso, o Apocalipse 12 identifica a criança com o Messias. Então nós temos já duas identificações. A mulher com o Israel do Antigo Pacto, que dá à luz a uma criança, e esta criança é o Messias prometido. Agora falta a terceira peça, que é a mais fácil, né? Porque o texto mesmo diz que peça é essa. O dragão é identificado no capítulo 12 claramente. O autor faz questão de dizer quem é o dragão. O dragão é a antiga serpente, o diabo, o Satanás, o tentador. É assim que ele é descrito. Não há dúvida nenhuma, é Satanás, o tentador, o dragão. Então nós temos aqui um conflito entre o dragão, que quer destruir a mulher, o Israel, quer destruir a criança, o Messias, mas não consegue destruir nem o Israel e nem o Messias. E ao falhar em destruir a mulher e a criança, ele vai perseguir, então, lá no finalzinho do capítulo 12, o texto diz, o restante da descendência da mulher. Então, qual é a outra descendência de Israel? O texto também faz questão de identificar no final desse capítulo 12, quando diz que eles são aqueles que guardam o testemunho de Deus e de Jesus Cristo. Ora, uma expressão como essa aponta diretamente para os discípulos de Jesus, a sua igreja. Então nós temos diante de nós a história completa do capítulo 12. Israel, o Messias, o diabo e a igreja. A igreja são os outros filhos da mulher. O Israel deu à luz ao Messias e deu à luz à igreja. Satanás tentou destruir Israel, não consegue, tenta destruir o Messias, não consegue, e agora ele vai perseguir a igreja, final do capítulo 12.
como ele persegue a igreja? O capítulo 13 é a resposta. Satanás perseguirá a igreja por meio de duas bestas, uma besta que se levanta do mar e outra besta que se levanta da terra. A forma como elas são descritas, de novo aqui, aludem às feras, aos monstros do caos do livro de Daniel. Nós podemos então entender que o capítulo 13 é uma referência àquelas figuras que nós chamamos de adversário escatológico ou anticristo, esse personagem falso profeta do final dos tempos, né? Ele às vezes se confunde, o anticristo e o falso profeta, mas em linhas gerais os textos narram duas figuras diferentes. Um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Tá? O anticristo é aquele personagem instrumentalizado pelo dragão para perseguir a igreja de Deus, e o falso profeta é aquele que promove a figura do anticristo. Nós temos então no capítulo 13 a forma pelo qual o dragão, Satanás, persegue a igreja de Deus dos tempos de João, durante toda a história, nos dias presentes e no final dos tempos. Satanás usa figuras que agem como o anticristo, figuras que agem como o falso profeta, para perseguir a igreja de Deus. A história não termina por aqui. Você sabe que no capítulo 13 nós temos o capítulo 14, o 15, o 16 e o 17, ou seja, o texto segue, mas estes dois capítulos formam então uma explicação bem clara para o povo de Deus porque nós somos perseguidos na terra. Somos perseguidos na terra porque o dragão falhou, fracassou. Fracassou em destruir Israel, fracassou em destruir a igreja, ou melhor, destruir o Messias, e agora ele persegue a igreja por meio de figuras que agem como anticristo, em oposição ao povo de Deus, com ódio às obras do Senhor. Vamos parar por aqui. Eu continuo numa outra oportunidade. Até lá, se Deus quiser.